falo para vocês, né, que me acompanham aqui nesse canal, que são inscritos aqui nesse canal, que a política, né, o judiciário brasileiro é uma grande caixinha de surpresa, né? É como se fosse um tabuleiro de xadrez. A gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima jogada. E eu vou dizer uma coisa que eu vou ser muito sincera e honesta com vocês. Acabou de acontecer aqui uma jogada, tá? Que eu tenho certeza absoluta que foi uma jogada muito interessante para Jair Messias Bolsonaro. Essa jogada, do meu ponto de vista, é uma notícia terrível, né, para o Lula da Silva e uma notícia espetacular para Jair Messias Bolsonaro, tá? É uma daquelas jogadas que te surpreende. Quando você menos espera, acontece, tá? O Trump, gente, que está aguardando, né, a posição, porque até agora o Itamaraty deu a sua posição. Mas segundo informação de um jornalista aqui, ele disse que o Donald Trump está aguardando a posição do Lula. Está aguardando a posição do Lula sobre Moraes para definir qual será a sua ofensiva. O Trump está aguardando a posição do Lula com relação ao Alexandre de Moraes, tudo que está acontecendo com o Moraes, para o Donald Trump definir qual que vai ser a sua ofensiva, gente, tá? Bomba gigante que eu vou trazer para vocês. E o Lula da Silva simplesmente dobrou a aposta, tá? Acaba de fazer aqui uma ameaça grave, tá? Com relação ao Donald Trump. Vocês se lembram daquela questão do BRICS? Que o Donald Trump disse que, ó, se alguém mexer no dólar, quiser colocar uma moeda alternativa lá nos BRICS, vou taxar 100%? Pois é. Vocês acreditam que o Lula acabou de fazer uma ameaça de que sim, pode colocar uma outra moeda lá nos BRICS? É uma briga. Será que o Lula pode vencer, pode ganhar essa briga, gente? Tá? A notícia bomba que foi divulgada daqui a poucos instantes. E uma outra notícia que eu preciso trazer urgentemente para vocês. Vocês se lembram daquela ação, o Donald Trump, o dono da Rumble, contra o Alexandre de Moraes? Que uma juíza, tá? Derrotou o Alexandre de Moraes. Pois bem, gente, num passe de mágica, a juíza, aquela juíza que decidiu contra o Alexandre de Moraes, ela desistiu do caso, gente. Ela saiu do caso e uma outra juíza substituiu. E aí? É positivo ou negativo para a direita? Ela está do lado do Moraes, contra o Moraes, essa nova juíza, realmente grave. Eu vou trazer também essa informação para vocês. Além dessas outras várias informações, não esqueçam rapidamente de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês. A Mônica Bergamo, gente, jornalista, você sabe que isso aqui é jornalista de esquerda de carteirinha, né? E ela tem acesso ali a vários ministros dentro do STF. Então ela teve a informação de que alguns ministros estão extremamente incomodados com essas ações dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. E por isso, magistrados pressionaram, né, por uma resposta mais rápida do governo brasileiro. Aí teve aquela nota, né, vexatória, vergonhosa do Itamaraty mandando um recado para o governo americano, que segundo informação dos principais juristas aqui do país, inclusive estava na CNN, eu vou trazer no próximo vídeo para vocês, foi um tiro no pé, né? Essa nota do Itamaraty contra o governo americano, porque o governo brasileiro está interpretando a coisa completamente como ela está sendo, porque é uma questão, gente, de Estados Unidos, governo americano com o STF. E o governo brasileiro está ali interpretando de forma diferente, mas isso aqui é um assunto para um outro vídeo. Aqui a Mônica Bergamo explicitou categoricamente: o STF está extremamente incomodado com essas ações, né, que vem acontecendo dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Vejam só o que ela disse. Inclusive, ela tem acesso direto ali, ó, WhatsApp, com ministros de dentro do STF. Veja o que ela descobriu. De um lado, lideranças bolsonaristas, Megali, então, super eufóricas com todas essas iniciativas, né? Eu recebi ontem um telefonema de uma importante liderança bolsonarista me dizendo que isso é só o começo, né? Que deve haver mais sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mais medidas, né? Pelo lado do Supremo, houve isso, um incômodo, e houve uma contrariedade grande também, o Megali, com a demora do governo brasileiro em responder ao Departamento de Estado. O Departamento de Estado norte-americano, ele cuida das relações daquele país com outras nações. Então, foi um governo se manifestando. Então, o governo brasileiro deveria se manifestar, né? O natural seria o Itamaraty dar uma resposta. Então, houve um movimento no Supremo para pressionar o governo para fazer essa manifestação. Demorou na visão dos magistrados, né, de alguns magistrados, mas a manifestação veio, né? O governo brasileiro disse que rejeita com firmeza qualquer tentativa de politização de decisões judiciais e que o Departamento de Estado está distorcendo as decisões do Supremo, né, e se destinam, segundo o Itamaraty, a assegurar a aplicação das leis brasileiras no Brasil, né?
Ou seja, gente, resumindo para vocês, a questão dos Estados Unidos não é, assim, diretamente com o STF, decisões do STF, é uma questão mais, assim, Alexandre de Moraes, porque é o Alexandre de Moraes, ministro do STF, que vem cerceando o direito de liberdade de expressão de alguns cidadãos americanos, apesar de ser brasileiro, são cidadãos americanos que estão legalmente ali nos Estados Unidos. Então, toda essa questão, né? Os Estados Unidos não quer essa questão. Poxa, um ministro do Brasil cerceando a liberdade de expressão de cidadão que está aqui nos Estados Unidos, cidadão americano, tudo legalizado, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, é essa questão que tá pegando. Então, para o governo americano, não tem essa questão de, tá tendo uma colisão entre o governo americano e o STF. Não, uma coisa, gente, é mais embaixo, é mais assim, com relação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que está incomodando com as suas decisões em território ali do tio Sam, nos Estados Unidos. Aí, gente, antes de trazer aqui o Lula, que parece que dobrou a aposta, tá? Que ameaçando, sim, o Donald Trump, eu vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês. O Trump, gente, segundo o colunista Paulo Capelli, o Trump aguarda a posição de Lula sobre Moraes para definir a sua ofensiva. Será que o Lula, gente, vai proteger, né, o Alexandre de Moraes, vai se pronunciar, o próprio Lula vai se pronunciar sobre tudo isso que está acontecendo contra o Alexandre de Moraes? Aí o Donald Trump está ali na ofensiva, aguardando o posicionamento do Lula. Após os Estados Unidos emitirem comunicado oficial condenando a atuação de Alexandre de Moraes, Donald Trump aguarda um posicionamento do presidente Lula sobre o ministro do STF. Caso o mandatário brasileiro não dê ouvidos ao pleito, a Casa Branca aumentará ainda mais a pressão sobre o Palácio do Planalto, sobre a alegação de que o Brasil promove censura. No último dia 17 de fevereiro, a coluna antecipou que Trump agiria contra Moraes, né? Primeiro no campo do discurso e depois com sanções que poderão atingir não apenas o magistrado, mas o próprio governo Lula. Nesta quarta-feira, dia 26, o presidente norte-americano deu início a seu plano de ação. Os próximos passos dependerão da resposta do Lula, do petista, tá? A expectativa da Casa Branca é que uma punição a Alexandre de Moraes em fase avançada em discussão fará autoridades brasileiras recuarem, tá? Com receio de também virarem alvo de sanções. O objetivo é isolar o magistrado brasileiro, o Alexandre de Moraes. A tendência, contudo, é que Lula não abandone Moraes, um dos ministros do STF mais próximos do presidente. Após a PGR denunciar Bolsonaro no inquérito do golpe, o petista foi só elogios a Alexandre de Moraes. Nesse último, um desses últimos eventos aí do Lula, realmente ele fez questão de elogiar ali o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Donald Trump tá aí aguardando, né, gente, o posicionamento do Lula para mostrar a sua ofensiva. E o Lula da Silva está dobrando a aposta, gente. Essa informação divulgada aqui pelo Poder 360 emite exatamente isso. Após a ameaça de Trump, Lula quer opções de pagamentos nos BRICS. E aquela longa e velha batalha da moeda, né? O Donald Trump já disse que se forem mexer no dólar ali nos BRICS, taxação de 100%, tarifa 100%, né, para todos os países que fazem parte do bloco dos BRICS. Está aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa quarta-feira, 26, que a presidência brasileira do BRICS tem compromisso com alternativas de pagamento para o bloco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou mais de uma vez com taxas de 100% aos produtos do grupo, caso deixem de usar o dólar para suas trocas comerciais. E mais uma vez o Lula dobrou a aposta e parece que está sim pensando nessa alternativa. Os BRICS reúnem 10 integrantes plenos, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Indonésia. Então, tá aqui, gente. Mais uma vez o Lula voltou a mencionar, tá? Após a ameaça de Trump, Lula quer opções de pagamento no BRICS. Ou seja, pode se dar aí tchau ao dólar e, né, provocar a ira do lourão nos Estados Unidos, o Donald Trump, gente, tá? O que vai acontecer? A gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E uma outra notícia que eu preciso trazer urgentemente para vocês. Vocês se lembram daquela ação, o Donald Trump, o dono da Rumble, contra o Alexandre de Moraes, que uma juíza, tá? Derrotou o Alexandre de Moraes. Pois bem, gente, num passe de mágica, a juíza, aquela juíza que decidiu contra o Alexandre de Moraes, ela desistiu do caso, gente. Ela saiu do caso e uma outra juíza substituiu. E aí? É positivo ou negativo para a direita? Ela está do lado do Moraes, contra o Moraes, essa nova juíza, realmente grave. Eu vou trazer também essa informação para vocês. Além dessas outras várias informações, não esqueçam rapidamente de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, tem muita informação para trazer aqui agora para vocês, começando com o nosso queridíssimo Caio Coppola, tá? O Caio Coppola diz que Alexandre de Moraes já pode dar tchau para o Mickey e para o dólar após reação dos Estados Unidos. A chapa está esquentando para o lado Moraes e, segundo o Caio Coppola, vai esquentar ainda muito, muito mais. Vejam só.
indica, o ministro Alexandre de Moraes, ele já pode dar tchau pro Mickey, pro dólar, quiçá pro sistema financeiro internacional. E dessa vez, não adianta criar inquéritos sem fim, escolher os alvos da sua investigação ou usar criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente, não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF por poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir, dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, 25 de fevereiro, ontem, Trump Media e Rumble, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso aí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, que é outra manchete da CNN Brasil de hoje, 26 de fevereiro. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano, e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do tio Sam. Mas finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk. Esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes e pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes. E assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF.
Isso aqui é muito grave, gente, tá? O que acontece? O Caio Coppola deixou bem claro aqui que essa treta, nessa briga de cachorro grande é entre o governo dos Estados Unidos e o STF, né? Será que o Lula da Silva vai entrar nessa briga? Parece que sim, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma informação. Parece que o Lula tá fazendo uma grave ameaça. Você se lembra daquela questão do BRICS, da moeda do BRICS, que o Donald Trump lá ameaçou, dizendo que vai taxar em 100% se pensarem em trocar a moeda, né, do dólar por outra moeda alternativa? Pois bem, gente, parece que o Lula vai dobrar a aposta, gente, tá? Vai pagar pra ver. Eu vou trazer essa informação daqui a pouco pra vocês, porque antes... Ataca os Estados Unidos em uma nota vergonhosa e diz que o governo americano tá distorcendo as decisões morais. Gente, é o formigueiro brigando contra o elefante. É o prego brigando com o martelo. Isso aqui só pode ser loucura do governo Lula. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar 3 coisas nesse vídeo. Primeiro, vou mostrar para você a nota vergonhosa do Itamaraty. O Itamaraty é o nosso Ministério das Relações Exteriores, cuida da política externa brasileira, da relação com os outros países. E a gente vai ler junto essa nota. Segundo, eu vou rebater todas as mentiras dessa nota conforme a gente for lendo ela por aqui. Vou destruir as mentiras do governo Lula na nota ponto a ponto. E em terceiro lugar, eu vou te mostrar um vídeo da CNN que mostra como o governo Lula tá delirante, gente. A ponto de dizer que a partir de agora vai adotar o estilo bateu, levou com o governo Trump. É, gente, vocês não ouviram errado não. O anão vai fazer bateu, levou com o gigante. Esse vídeo do Bateu Levou é inacreditável, então fica aqui comigo para você dar a primeira gargalhada do dia, ou se não, para você ficar pela primeira vez indignado e se encher de energia para mudar essa realidade em que a gente vive hoje no Brasil. Então bora ler aqui comigo a nota vergonhosa do Itamaraty, em que o Itamaraty, aqui na página oficial do governo brasileiro, está se manifestando sobre a manifestação do governo norte-americano sobre as decisões da justiça brasileira. Respira fundo, segura a vergonha alheia e a sua indignação e lê aqui comigo essa nota. O governo brasileiro recebe, com surpresa, a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para se eximirem do cumprimento das decisões da Suprema Corte Brasileira. Já começaram mentindo na nota. É mentira isso aí, Itamaraty, totalmente mentira. As empresas Rumble e Trump Media, elas não queriam se eximir de cumprir as decisões do STF, não. Elas estavam sim dizendo que as ordens eram ilegais, inválidas, nulas de pleno direito, porque não obedeciam nem à lei americana nem à lei brasileira. Além disso, essas empresas estavam dizendo algo básico do direito internacional. A lei brasileira vale no Brasil, a decisão brasileira vale no Brasil e não vale automaticamente nos Estados Unidos. E assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele estava violando a soberania americana ao querer forçar a obediência à sua decisão lá fora nos Estados Unidos. Ponto, simples assim. Decisões ilegais não se cumprem, você questiona na justiça. E foi exatamente isso que a Rumble fez. E conseguiu uma decisão de uma juíza americana reconhecendo e confirmando que as decisões de Moraes eram ilegais e não precisariam ser cumpridas. Já gostou dessa primeira checagem aqui na nota do Itamaraty? É só o comecinho. Curte o vídeo com força e eu publiquei um vídeo, gente, aqui no canal explicando tudo isso em detalhes. Eu vou deixar ele na tela final e na descrição para você assistir depois toda essa confusão aí, Moraes, Rumble, Trump. Mas bora seguir aqui pra gente seguir analisando essa nota, essa reação do governo brasileiro. Porque agora a gente chegou a um dos trechos mais absurdos e revoltantes da nota. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição? Hã? Oi? Como é que é? Eu não posso ter lido isso aqui, gente. Rejeita a tentativa de politizar decisões judiciais? Itamaraty, isso só pode ser brincadeira, só pode ser piada. Vocês não têm moral alguma para falar isso. Itamaraty, os ministros do Supremo, colocam todos os dias na imprensa que Bolsonaro já está condenado, com um cronograma estabelecido, e que a sentença não passa desse ano para não contaminar o ano eleitoral de 2026. Só o ministro Gilmar Mendes já deu 9 entrevistas, pelo menos desse ano, como essa que você vê aí na tela. E o mês de fevereiro nem acabou. Em toda entrevista que Gilmar Mendes dá, ele antecipa como que ele e os colegas do Supremo vão decidir, condena previamente réus que sequer apresentaram defesa, elogia o governo Lula, comenta decisões do governo e até elogiou a denúncia da PGR contra o Bolsonaro para ficar aqui só nas barbaridades mais fáceis de lembrar. Você lembra de mais alguma aqui que eu não falei aqui? De mais uma decisão política do STF? Escreve aí nos comentários para eu e outras pessoas também lermos e acompanharmos a sua visão e o seu conhecimento e a sua opinião, que é importante para nós. Mas mais ainda, gente, o ministro Alexandre de Moraes, que foi criticado pelo governo americano, ele não vê problema nenhum em ser vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Os outros 10 ministros, com raras e honrosas exceções, também não veem problema e pior, endossam as decisões ilegais do Moraes.
O Moraes xingou publicamente um dos seus investigados no Supremo, o Elon Musk, lembra disso? Chamando ele aí, de mercantilista estrangeiro que trata o Brasil como colônia. Dias atrás, o ministro estava em aula magna lá na USP. Falando o quê? Falando outras barbaridades. Essa fala aqui do Moraes parecia uma conversa de bar. Como, por exemplo, fazendo uma associação disparatada entre as redes sociais e o fascismo. Parecia uma conversa de bar daquelas pessoas conspiratórias da esquerda. De novo, gente, esses são só alguns itens da lista de atitudes grotescas dos nossos ministros, que não seriam toleradas em nenhum país democrático avançado. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro relembrando tudo. Então, se o chanceler Mauro Vieira e o Itamaraty quiserem repudiar politização de decisões judiciais, vamos e convenhamos, eles têm que olhar não é para os Estados Unidos, e sim aqui para o Brasil, para o STF. É revoltante tudo isso, né? Mas calma que vai piorar. Segue aqui, olha comigo. A manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do STF, cujos efeitos se destinam a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Mentira de novo! Só tem mentira nessa nota aí, Itamaraty? Vamos falar um pouco de verdade, só para variar? Os Estados Unidos, eles não estão distorcendo fatos nenhum. A nota do Departamento de Estado americano só continha a verdade. Censura não é compatível com valores democráticos, ponto. Mais uma mentira. Moraes pretende que a sua decisão seja aplicada não só ao território nacional, como diz a nota, mas lá nos Estados Unidos. Essa é a razão de todo o questionamento que as empresas estão fazendo lá nos Estados Unidos. O Moraes, ele queria que a Rumble lá nos Estados Unidos bloqueasse as contas do Alan dos Santos e cortasse até a monetização do canal dele por lá. E que é exibido para cidadãos americanos. Ou será que os estados americanos passam agora a fazer parte do território brasileiro? Isso para mim é novidade, eu não tô sabendo. Mas, de tanta coisa que o Moraes manda, talvez ele incorporou os Estados Unidos ao Brasil. E ainda faz referência aqui ao direito criminal? Mas eu pergunto, se teve alguma violação criminal do Alan dos Santos, cadê a acusação criminal contra ele? Cadê a denúncia? Ele foi denunciado? Não foi. Ele foi condenado? Não foi. Não, né, Itamaraty? Pois é. Agora, olha que absurdo esse final da nota. O Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgada em mídias sociais. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 2022 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Gente, que vergonha! Itamaraty, que vergonha! Vocês são um órgão de Estado e não de governo. Essa suposta trama golpista não foi comprovada em juízo acima de uma dúvida razoável até agora. Mas o caso ainda não foi julgado. E pior de tudo isso, o Alan dos Santos é perseguido por Moraes desde 2019, quando nem havia cheiro de trama golpista. Então essa justificativa aí é mentirosa. Não para em pé. Golpe não tem nada a ver com esse caso do Alan dos Santos, nada a ver. Olha, essa nota com certeza ela deve ter sido escrita pelo lulista Celso Amorim, amigo de Maduro, que é o real chanceler brasileiro. Ele sim, e não Mauro, é o verdadeiro ministro das Relações Exteriores. É a eminência parda por trás do Itamaraty. E não sou eu que estou falando isso não, vários jornais já confirmaram isso, inclusive o Poder 360, em uma matéria ontem sobre esse caso. Celso Amorim é ele quem realmente comanda a política externa brasileira. Daí você já entende porque essa nota é tão baixo nível, é anti-americana, é uma bofetada de mentiras nos Estados Unidos, é realmente uma baixaria completa. Olha, gente, eu sei que é muito revoltante, mas agora que a gente já desmentiu linha por linha essa nota vergonhosa do Itamaraty, chegou a hora da gente dar um pouco de risada ou então alimentar mais a nossa indignação focada em ação, como eu prometi para vocês. Dá uma olhadinha aqui então nesse vídeo da CNN dizendo que agora o governo Lula vai adotar a estratégia bateu-levou com o governo Trump. Espia só isso aí, olha comigo. Agora, Caio, é interessante, a gente vê a oposição se armando, mas é possível perceber que a nota do Itamaraty teve um tom um pouco mais duro do que tradicionalmente estamos vendo nessa recém-iniciada relação entre o governo do Brasil e esse novo governo de Donald Trump. Esse vai ser o tom do Palácio do Planalto agora diante do governo Trump? Sim, Márcio, o que a gente pode levantar é que sim, nessa linha do bateu-levou, né? Se for consideradas, como foi essa nota da Casa Branca, se for considerada uma afronta à soberania brasileira, uma fake news,
news, né? Foi outra expressão que eu ouvi, uma nota absurda, outra expressão que eu ouvi da diplomacia brasileira, por misturar as coisas, e muita gente ali na diplomacia brasileira considerou que houve ali um avanço de sinal que era preciso, de certo modo, responder à altura. Tanto que tão logo a nota foi emitida, houve uma reunião ali do chanceler Mauro Vieira, houve uma troca ali, essa nota começou a ser redigida ali no Itamaraty, passou para a assessoria internacional da Presidência da República e foi chancelada pelo presidente Lula para que pudesse ser divulgada. A percepção, tanto no Palácio do Planalto quanto no Itamaraty, é que toda vez que houver uma nota neste tom, será preciso deixar claro que isso não será aceitável daqui em diante. Por isso essa expressão também que me foi dita de bateu, levou, né? Se houver alguma manifestação que eles considerem que é uma escalada, que é subir o tom, que envolve fake news, que distorce a realidade e que mistura as coisas, né? A Jussara colocou ali, colocar os pingos nos is, na medida em que o governo brasileiro diz e deixa claro, por exemplo, menciona a Constituição Federal de 88, né? Tem um entendimento ali no governo brasileiro que o Pacto Social e Político adotado na Constituição de 1988 permite ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário brasileiro tomar as medidas que vêm sendo tomadas no campo de liberdade da expressão. E isso precisa ficar claro, e foi essa a construção que se deu dessa nota. Daqui em diante, a gente pode prever sim que, se houver novas medidas, principalmente vindas do governo, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, haverá uma resposta à altura aqui do governo brasileiro. Gente, que absurdo, que absurdo. Quem tá colocando os pingos nos is em relação aos abusos do Moraes, em relação ao Moraes querer invadir os Estados Unidos para fazer suas ordens valerem lá dentro, quem tá botando os pingos nos is são os americanos. Quem tá distorcendo tudo, como eu mostrei para vocês, são os brasileiros. Mais ainda, quem tá fazendo o bateu, levou, é agora o governo americano, reagindo a ações abusivas do Moraes, inclusive em solo americano. Aí agora o que o Brasil vai fazer? Escalar o conflito em que o Brasil tá errado? E mais, é o formigueiro contra o elefante, né, gente? É o prego contra o martelo. Mas você sabe o que eu acho? Eu vou repetir o que eu já disse aqui, ó. Vai dar certo o governo Lula. Confia, vai em frente. Escalhe a briga. Rebatam aí sem parar o governo Trump. Eu acho que é pouco, viu? Por mim, vocês até cortavam relações aí com o governo de extrema direita de Trump, né? Como o Lula disse, é a volta do fascismo. Lá atrás, né, quando o Trump era candidato. Pra que relações diplomáticas com os Estados Unidos, né? País pouco importante aí. Realmente, hein? A democracia venceu. A gente confia no seu potencial, governo Lula. E aí, você gostou dessa análise? Então curte o vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada. E acontecendo uma situação bastante estranha nos Estados Unidos, tá? O Ralph Figueiredo trouxe aqui uma informação extremamente grave. É algo que não acontece muito nos Estados Unidos. Parece mais ali um plano para tentar reverter a situação. Olhem só. Juíza indicada por Bush assume caso da Trump Media contra Alexandre de Moraes após desistência inesperada. Aquela juíza, gente, que deu um parecer contra o Alexandre de Moraes, no caso, né, da ação movida pelo Donald Trump, pela empresa do Donald Trump e do Chris Pavlos, que é o dono da Rumble, aquela juíza que deu a decisão contra o Alexandre de Moraes, de forma inesperada, desistiu do caso. Ela está fora do caso. Será que ela realmente quis? Será que ela foi pressionada? Será que ela foi ameaçada? Muitas perguntas estão pairando no ar. E tá aqui, ó, juíza indicada por Bush assume o caso contra Moraes. Juíza indicada por Bush, pelo ex-presidente Bush, assume o caso contra Moraes. Ou seja, a juíza anterior, de forma inesperada, desistiu. Após desistência inesperada da magistrada anterior, Mary Screeding conduzirá o processo da Trump Media Rumble contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos tribunais da Flórida. A grande pergunta nesse momento é: isso é bom ou ruim para o caso do Alexandre de Moraes? Afinal de contas, ela é da turma do Donald Trump? É contra o Donald Trump? Ela é o quê? Considerada de esquerda, de direita? Como é que é toda essa situação? Ou ela realmente é ali linha dura, vai direto na Constituição, do que manda a lei, né? Basicamente, que quase não acontece aqui no Brasil. Mas assim, muita gente foi pega de surpresa. Então a principal pergunta é o que? Por que a Mary desistiu? Né? Muitas perguntas. Será que o Xandão, né? Gente, muitas perguntas. Como assim outra desistiu do nada? Faz vídeo explicando isso aí, Paulo. Muita gente cobrando, né, o Paulo Figueiredo para ter acesso às informações e divulgar as informações. Gente, se o Alexandre de Moraes ganhar essa ação, nada e ninguém segura ele. Então, assim, a primeira derrota que o Alexandre de Moraes sofreu nos Estados Unidos, agora do nada, aquela juíza que deu decisão contra o Moraes desistiu do caso, gente. De forma assim, absolutamente ninguém está entendendo o que está acontecendo. Isso não é corriqueiro acontecer nos Estados Unidos.
Aí muita gente está aqui dizendo nos comentários que ela pode ter sido pressionada, pode ter sido ameaçada e muita coisa grave. Então vamos aguardar aí, gente. O Paulo Figueiredo deve postar um vídeo explicando toda essa situação e eu tô de olho aqui para trazer informação aqui para todos vocês, tá? Importante é saber, essa nova juíza que assumiu o caso, como que é a vida pregressa dela ali no judiciário. É muito importante a gente ter acesso a essa informação. E para completar, gente, a notícia, ela não é boa pro Bolsonaro, ela é excelente. Você sabe, esse aqui que está aparecendo aqui na sua tela, gente, é um grande aliado do Lula da Silva. Durante a campanha de 2022, ele foi um dos parlamentares que mais fez campanha pro Lula. Gente, ele moveu mundos e fundos, gente, moveu montanhas, porque ele queria o Lula na presidência da República. Porém, tá, para desespero da esquerda e do Lula, ele abandonou o barco definitivamente. Era uma incógnita, né? Porque ele já tinha feito um vídeo há uns 20 dias atrás, detonando o Lula, parece que ele tinha se arrependido, tava meio que assim, voltando atrás, mas dessa vez ele bateu o último prego no cartão, ou no caixão do Lula, ou seja, abandonou mesmo. E esta é uma excelente notícia para Jair Messias Bolsonaro. Por quê, gente, tá? Mais um contra o Lula na eleição de 2026, tá? Que Paulinho da Força, raposa do Centrão, que apoiou o Lula na eleição, acaba de pular do barco do governo, tá? Quem tinha uma esperança do governo Lula acaba de perder. Ele pega seu mais incompetente ministro e promove para ser ministro da Saúde. Gente, o Paulinho da Força, gente, destruiu o Lula da Silva nesse vídeo, sem dó e nem piedade. Assistam. A coisa tá feia. Quem tinha alguma esperança no governo Lula, acaba de perder. Lula pega o seu mais incompetente ministro e promove para ser ministro da Saúde. A saúde que já tá um caos. Você que tá esperando um médico, um especialista, um exame, sabe do que eu tô falando. A situação já era grave e vai piorar muito mais. Por quê? Pois o ministro que não teve capacidade de tocar a relação com o Congresso, que acabou com a relação com o Congresso. Toda a confusão que você vê hoje é culpa de Padilha. E agora promove para a saúde. E além disso, é o seguinte, o governo Lula, que disse que era o governo das mulheres, emitiu mais uma mulher. E tá virando um governo, então, só dos homens. Porque as mulheres não têm espaço no governo Lula. O país está à deriva. E cada dia, o presidente Lula toma uma das piores decisões. Foi os preços dos alimentos, o Pix e agora Padilha na saúde. Aí é o fim do mundo. O governo acabou. A coisa tá feia. Quem tinha alguma experiência. O próprio Paulinho da Força, né, dizendo aqui um ex-grande aliado do Lula, dizendo que o Lula acabou, que o governo Lula tá acabado, gente. Imagina o Lula assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui, se ele não chegou, vai chegar no Lula. Um grande aliado do Lula simplesmente abandonou o barco. Imaginem, gente, o Bolsonaro assistindo esse vídeo aqui. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Mais um do Centrão abandonando Lula da Silva. E para 2026 é um desfalque gigantesco, gente. Tá Paulinho da Força pulando o barco, abandonando. Afinal de contas, o Lula está despencando nas últimas pesquisas. O Lula está derretendo politicamente. O Lula está praticamente sendo expulso da política brasileira, assim, né? Tá caindo no norte, no nordeste. É comum, gente, tá? Os ratos, né, abandonarem o barco. E esse aqui é apenas um dos vários que vão fazer a mesma coisa de agora em diante. Com o Lula em queda drástica, é só abandono de agora em diante.